Olá, amiguinhos! Você já deu o primeiro passo para aprender sobre a Palavra de Deus. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Então deixe o seu like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal Vem Segue-me Primária no YouTube e acompanhem semanalmente nosso conteúdo na Rádio Sud, a sintonia que eleva, todos os sábados e domingos às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite. Lembre-se que estudar o Evangelho é mais fácil do que você imagina. Mais do que um professor, você terá a companhia do Espírito para te guiar e te ajudar a entender as mensagens de Deus. Então, não deixe de ler e estudar as Escrituras em casa. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o chamado do bispo, sobre defender a verdade e como esforçar-se para contribuir com a obra divina do Senhor. Vocês já pararam para pensar em como o bispo nos serve e ajuda os membros da ala? Amiguinhos, o Senhor chamou um bispo para nos ajudar. Ele é um representante do Senhor Jesus Cristo e tem um grande trabalho na edificação do reino de Deus aqui na terra. Podemos ver na seção 72, versículo 2, que o Senhor chamou um bispo para nos ajudar. Pois, em verdade, assim diz o Senhor: é-me conveniente que se designe para vós ou dentre vós um bispo para a igreja dessa parte da vinha do Senhor. O bispo é um sumo sacerdote presidente da ala. Ele e seus conselheiros trabalham em cooperação com o presidente do quórum de élderes, cuidando dos membros do quórum e de seus familiares, fortalecendo-os no quórum e assegurando-se de que o trabalho do sacerdócio seja realizado. O bispo é responsável pelo bem-estar temporal e espiritual dos rapazes e moças da ala. As responsabilidades temporais são os deveres que se referem ao bem-estar físico dos membros da ala. O bispo conhece os membros de sua ala, e quando esses necessitam de ajuda, ele pode ajudá-los usando as ofertas de jejum, por exemplo. Algumas das responsabilidades espirituais do bispo é cuidar do bem-estar espiritual dos membros da igreja. Uma responsabilidade espiritual que os bispos têm é de serem juízes comuns. O que é isso? Como um juiz comum, o bispo faz entrevistas de dignidade, aconselha os membros e administra a disciplina da igreja. O Senhor também prometeu aos bispos o dom do discernimento. O dom do discernimento permite a um bispo conhecer a verdade, entender as diferenças entre o bem e o mal e até mesmo saber o que se passa no coração de uma pessoa. Por ele possuir esse dom, podemos buscar seu conselho e ele pode dizer-nos o que o Senhor deseja que façamos para crescer espiritualmente. Podemos confessar-lhe os nossos pecados e ele pode nos ajudar. Alguns outros deveres espirituais dos bispos são presidir as reuniões da ala, supervisionar chamados e desobrigações, supervisionar a realização de ordenanças e bênçãos, dar bênçãos de conforto e consolo, entrevistar e recomendar membros dignos para servir como missionários. O bispo nos ajuda muito, mas devemos sempre que necessário buscar orientações com ele. Porém, também temos que nos esforçar para viver uma vida digna. Amiguinhos, precisamos nos esforçar ao máximo para guardar os mandamentos do Senhor e para servir em sua obra sem preguiça. Precisamos trabalhar arduamente e não sermos ociosos. Joseph Smith cumpriu esse papel de forma firme e perseverante, mesmo com tantos obstáculos que enfrentou durante sua jornada. Ele entendeu claramente o chamado que o Senhor nos deu na seção 75, versículo 3. Eis que eu vos digo, ser a minha vontade, irdes sem demora e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. Temos que dar o melhor de si para o Senhor. Dar o melhor de si não significa ser maior ou melhor do que os outros, mas sim defender sempre a verdade na qual acreditamos, obedecer os mandamentos de Deus e colocar em prática os ensinamentos do Salvador. Dessa forma, vamos estar contribuindo, ou seja, vamos estar ativamente trabalhando na obra do Senhor e ajudando o nosso próximo a seguir o caminho reto também, através do nosso exemplo. Amiguinhos, Joseph Smith e os membros da igreja sofreram muita hostilidade por defender a verdade. A igreja sofreu e ainda sofre hostilidade até hoje por parte de pessoas que não acreditam na verdade do Evangelho.
Na seção 71, do versículo 1 ao 4, Jesus mostra como eles poderiam superar esse problema. Algumas pessoas estavam publicando mentiras sobre a igreja num jornal. Jesus pediu a Joseph Smith e Sidney Heydon que saíssem em missão em outras cidades para falar a verdade sobre a igreja. Ainda hoje, muitas pessoas ainda falam mal da igreja e dos membros da igreja, mas devemos seguir o exemplo que Joseph Smith seguiu ao cumprir a ordem do Senhor. Podemos defender a verdade com o nosso testemunho e falar sobre o Evangelho para todos. Nós somos, de certa forma, missionários e fazemos esse convênio com o Senhor quando nos batizamos, de pregar o Evangelho para todos à nossa volta. Uma boa maneira de falar do Evangelho para outras pessoas é explicar no que acreditamos e usar como base as regras de fé. Podemos compartilhar as regras de fé com outras pessoas para que elas saibam no que acreditamos e conheçam o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo e que ele tenha ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Conte a alguém que você ouviu essa aula na Rádio Sud também. Ajude a espalhar o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo ao máximo de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana!